Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre o belíssimo, maravilhoso e delicioso e sensual teclado da Fantech, o MaxFit 67, que a Fantech gentilmente encaminhou para eu fazer esse review. Então esse vídeo só está acontecendo agora graças à Fantech. Muito obrigado, pessoal da Fantech, isso aqui realmente foi um marco para o canal. A Fantech era uma das marcas que eu mais quis fechar parceria quando eu comecei o canal, e quando eu realmente consegui fechar essa parceria com eles, eu fiquei muito feliz. Esse é o teclado que eu uso aqui no dia a dia, porque eu acho que combina melhor com o setup. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe um like se for possível, e agora bora pro vídeo. Bom, o MaxFit ele tem uma proposta de ser um teclado high-end, tá? Então tudo que eu vou falar aqui leva em consideração que esse não é um teclado baratinho, tá? Então é importante você ter essa consciência do que estamos falando aqui. E o MaxFit vem com a proposta de ser um teclado high-end, custo-benefício, aí sim eu posso usar essa palavra, que promete tudo em um teclado só, que compita com teclados custom mais caros, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente está falando aqui de um teclado USB, USB-C, sem fio 2.4 GHz e Bluetooth, é um teclado com keycaps em PBT, um teclado que já vem com switches Gateron Milk Yellow, ou também tem a opção do KO Box White, que é uma versão clique, e é um teclado já com knobzinho de volume em alumínio e tal, é outra pegada, entendeu? Isso aqui não é um tecladinho, tipo, você que quer o seu primeiro teclado mecânico, baratinho, não é a pegada, tá? Isso aqui é realmente um teclado mais premium. Sobretudo, no sentido dele ser um teclado mais premium, não quer dizer que ele é horrivelmente caro, tá? O MaxFit hoje custa na faixa dos R$570, o que dá para se considerar um teclado high-end custo-benefício, porque, como eu falei, é um teclado que tem a proposta de entregar tudo, né? Então, começando pela aparência, que na minha opinião é o maior diferencial desse teclado, esse teclado, para mim, é o teclado estoque, né? Estoque de mercado que vem pronto, mais bonito, disponível hoje, tá? É a minha opinião. E eu fiz questão de receber nessa cor, porque realmente era o teclado que eu queria pro meu setup, que eu acho que combina com a vibe do meu setup. Acho que faz um contraste legal da keycap laranja com a mesa, o cinza, enfim, eu acho que é um teclado que combina com o meu setup. Ele tem um LED diferenciado, tá? Ele não tem um LED convencional. É muito raro você achar um teclado que tenha um LED branco tão competente. Ele não é um LED branco puro, né? Ele faz a mistura do RGB, mas ele é o LED mais branco que eu já vi em um teclado. Ele não é roxo, que normalmente os teclados que tem LED branco são roxos, não é o caso desse. Ele vem com outras keycaps, né? Ele vem com essas laranjas e as cinzas também, você pode optar por não colocar as laranjas. Em relação à construção desse teclado, ele é um teclado bem sólido, extremamente pesado, e ele tem flex, tá? Ele não é um teclado gasket mount puro, mas ele é um teclado que tem sim sua flexibilidade. Na parte de baixo a gente encontra os pezinhos, né? Ele tem dois níveis ajustados, então ele tem o fit de cima, ele tem o pezinho meio termo, pezinho maior, e bases emborrachadas super mega hiper antiderrapantes, tá? É bem completo. Os pezinhos também tem borracha antiderrapante nos dois níveis. Eu não gosto muito da lateral dele, tá? Por quê? Quando você olha esse teclado de cima, você vê o esquadro preenchido, né? Então ele parece um teclado mais robusto. Mas quando você vê pela lateral, ele é tipo... Cara, tem uma bordinha. Depois disso ele fica mais fino embaixo. Então a construção realmente é bem legal. Tem um ponto aqui que é o seguinte. Ele tem knob de volume. E via de regra os knobs de volume são presos, né? E cara, não sei porque o meu cai, tá? Se eu pegar o meu aqui, ó, ele cai. Não que isso seja um problema, é óbvio, o teclado não foi feito para ser usado de ponta cabeça, mas eu esperava mais nesse sentido. O TH66, por exemplo, eu posso dançar samba com ele de ponta cabeça e não vai cair o knob. Não é relevante, mas acontece, então tenha isso em mente e leve isso em consideração. Os switches desse teclado, ele tem duas opções, né? Ele tem a opção KO White Box, que é clique, e a Milk Yellow, que é um linear pesado. Então isso é uma coisa que eu não sabia. O Milk Yellow é um linear pesado no estilo Gateron Black. Não é o mesmo peso, mas ele é um linear
pesado. Particularmente isso não é minha preferência, tá? Eu prefiro switches mais leves, mas o Milk Yellow é super querido na comunidade de teclados mecânicos, tá? Então é um switch que a galera curte muito, e eu gostaria que ele tivesse a opção, por exemplo, já vir com Gateron Pro, já vir lobado, era um diferencial, né? Então eu acho que isso podia ter sido levado em consideração, o Gateronzinho Pro, e eu vou deixar aqui agora um teste de digitação para vocês. Como vocês puderam ver, realmente a digitação dele é bem legal, esses switches. Os estabilizadores desse teclado, na minha opinião, merecem um pouco de trabalho. Agora comenta aí se você quer um vídeo modificando esse teclado. As keycaps desse teclado são um show à parte, tá? É óbvio que quando a gente fala de keycap, a gente fala de aparência, cada um tem o seu gosto. Mas na minha concepção, eu sou fã de keycap cinza. E é muito difícil você achar keycaps cinzas bonitas. E essas keycaps são lindas. Pra mim, a questão estética desse teclado é um show à parte, mas as keycaps são realmente lindas de doer, são realmente muito bonitas. E elas vêm com essa opção de você colocar essas teclas laranjas, que eu nunca cogitaria pensar em misturar laranja com cinza, mas caiu super bem. É um teclado que ficou muito bem acertado esteticamente. E eu gostei demais das keycaps. Elas são em PBT, tá? Então elas não vão ficar brilhosas com o tempo e nem vão desgastar. Elas não são do tipo double shot, né? Então não passa a luz pela tecla, só vem em volta da keycap, mas na minha opinião, cara, tá perfeito. Então, num resumo, é um teclado super completo, USB-C, 2.4 GHz, Bluetooth, conecta em dois Bluetooth, se eu não me engano. Tem um LED diferenciadíssimo, tem keycaps em PBT muito bonitas, tem o knob de volume que cai, mas é um knob de volume. Ele tem o flex, né? Ele tem uma estrutura meio que semi-gasket mount aqui. Ele tem o flex dele, é bacana. Tem switches Milk Yellow que são super queridos pela comunidade. Então, assim, minha opinião é que se você quer um teclado competente, lindo, e você tem dinheiro, eu não tenho nada que te impeça de comprar esse teclado, tá? Eu não tenho um ponto que eu falei aqui, puta, eu não compraria por isso. Não, o teclado vale o preço que custa, ele é diferenciado, não é um teclado nada convencional. Eu gostei muito de jogar com ele. Até por ser o Milk Yellow ser um pouco mais pesado, embora eu não seja muito fã de lineares pesados, são lineares competentes para jogar porque eles não são tão leves, então você não acaba dando misclick, né? Fica aqui minha maior recomendação desse teclado. Se você pode pagar, compre. Se você não pode e gostou, guarde o dinheiro e compre, porque realmente vale a pena, tá? Então, esse vídeo fica por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe um like se for possível e até o próximo vídeo.